Vamos trazer então as dicas para quem vai viajar, seja de carro, de avião ou de ônibus. As viagens de carro, a gente tem sempre que estar, que nem a gente falou anteriormente, o ajuste do carro, independentemente de você ser o motorista ou você ser a pessoa que seja o passageiro, é importante que você tenha as pausas, é importante que você ajuste esse banco de acordo com aquela viagem que você vai fazer, com a sua altura, lógico que a gente tem lá suas limitações. Às vezes você pode ser alto, o carro pode ser pequeno, mas mesmo assim, aí é mais importante que você pegue isso e você verifique, vai me incomodar um pouco mais. Se eu perceber que vai me incomodar um pouco mais, eu posso fazer com que essas pausas fiquem com o tempo mais reduzidos, por exemplo. Outra coisa que é interessante, às vezes, você não coloca água no carro. Tipo, não é no próprio carro também, no radiador, mas eu não estou falando dessa parte. É água para você ir se hidratando. Muitas vezes, você vai uma viagem muito longa e aí você não coloca água o suficiente que dê para você tomar durante essa viagem. E aí, durante essa viagem, pode ter algum local que seja uma extensão muito grande para chegar em outra cidade, por exemplo. E aí você não tem como ter acesso a essa água porque você não vai ter como comprar. Então, é muito importante que você coloque essa água, ou seja, é aquela história. Prevenir para que você consiga ter uma viagem tranquila. E nessa prevenção é importante que você pense na organização. Por exemplo, eu pensei aqui que eu vou, sei lá, eu vou para Luiz Correia de carro. Então, o que é que eu tenho que pensar? Primeiramente, eu tenho que botar, vamos lá, o cronograma geral. Eu tenho que colocar, eu vou gastar tanto de gasolina, eu vou fazer, ou seja, eu vou fazer meu cronograma para que eu não tenha surpresas nessa estrada. Sim. E quando a gente fala de surpresa, a gente não está falando só do assento, da cadeira, a gente está falando da organização da viagem. Você falou uma coisa bem interessante que me chamou bastante atenção. A água. Vanusa, tem a ver com a ergonomia? Tem. Eu vou dizer por quê. Porque essa água, ela vai te hidratar. De repente, você faz uma viagem longa, extremamente longa, e você não está ali sentado da forma correta. Esse corpo já não é um corpo de alongamento, já não é um corpo que trabalha verdadeiramente. Esse corpo que, por exemplo, Neide, não tem exercícios. A pessoa não faz exercícios físicos. A pessoa é uma pessoa que está paradona, sedentária. Se ela não bebe essa água durante todo esse trajeto, ela também não lubrificou esse corpo, né? E ela vai chegar no local que ela vai, com dor de cabeça, com o corpo irritado, ela vai ficar irritada, ela vai ter uma série de outros problemas por conta da falta de água que ela não fez. E é uma coisa tão simples, eu vejo gente que coloca até a garrafa de café dentro do carro, que eu não acho legal. Porque o café, ele é uma cafeína, e essa cafeína, muitas vezes, ela, em excesso, ela não é muito recomendada. As pessoas que trabalham comigo sabem que eu falo sobre o café sempre. Muito interessante. Não é que eu proíbo de tomar café, por exemplo. A empresa não é proibida de tomar café. Mas se ela coloca café à disposição, muitas vezes, e esse café, ele é com muita é um café forte com cafeína, ele pode, ao invés de estar ajudando o seu colaborador, você pode estar prejudicando o colaborador, porque ele em excesso, ele não vai fazer bem. Não é que o café faça mal, mas ele em excesso, ele não vai fazer bem. Ei, Neide, quando a gente fala em banco, né, assento, quando a gente tem a opção de escolher, o que a gente fala a respeito dessa escolha de banco para você viajar? Por exemplo, uma mulher mais alta, uma mulher mais baixa, como você está ali, isso tudo vai influenciar na escolha? Vai, por exemplo, eu vou a uma viagem longa. Eu sou uma pessoa baixa. Eu posso ir num carro pequeno, eu posso ir num carro maior, posso ir no ônibus. Lógico que no ônibus eu vou me sentir mais confortável, porque o assento para mim vai ficar em excesso, no caso, não vai ficar menor. Para essa mulher que é mais alta, para que ela sinta-se melhor, o que é mais viável para ela? Se o carro for pequeno, esse carro que ela vai viajar, é mais viável que ela vá de ônibus, ela prefere de ônibus. Eu sei que é menos confortável, entre aspas, porque pode não ter liberdade. E se eu resolvo ir nesse carro, mesmo pequeno, para que eu tenha outras liberdades no local que eu vou, eu preciso entender que eu tenho que fazer mais pausas nessa viagem. Como seriam essas pausas? Esse banco, além do ajuste, o que é ruim para a pessoa que é muito grande, Vanusa, é porque não vai conseguir fazer esse ajuste ideal. Então, ela vai ficar um pouco desconfortável, ela pode sentir dor nas costas, ela pode sentir dor na lombar, ela pode sentir outros desconfortos. E outra coisa importante, gente, quem vai viajar, Neide, eu sempre tenho essa observação. Quando eu vou viajar, eu evito alguns alimentos.
E por que eu vou evitar alimentos se eu vou só viajar? Poxa, vou passar 8 horas viajando de carro, ou vou passar 10 horas viajando de carro. Ano passado a gente fez uma viagem interessante, que foi uma viagem para João Pessoa, na Paraíba. A gente foi para Campina Grande, de Campina Grande para João Pessoa. Então, a parte interessante é que a gente foi de ônibus. O ônibus não tinha leito, mas ela não foi uma viagem cansativa. Porque a gente foi uma caravana de empreendedores de Teresina para lá. E a parte interessante é que quando a gente estava viajando, todo mundo estava se divertindo. Então era uma quantidade de pessoas, os bancos, o ônibus é confortável, porque era um ônibus grande, as cadeiras eram todas confortáveis. A gente conseguiu ir e voltar, não ficou aquele cansaço desconfortável muito grande. Então a parte que a gente fala de conforto, a gente também fala da alimentação, a gente fala da água, a gente fala da importância das pausas. Ah, Neide, mas eu vou de avião. Quais são os cuidados que eu tenho que ter nesse avião, por exemplo? O assento é confortável? Às vezes é. Se eu tenho um dinheirinho a mais, eu posso comprar, por exemplo, uma cadeira que ela tenha um conforto maior. Mas se eu não tenho, ou de classe econômica, por exemplo, tenho como eu melhorar isso? Não, porque os assentos dos aviões são praticamente o mesmo tamanho, a mesma coisa. Então, o que a gente faz, né? A gente faz com que esse assento seja feito, você sente. Às vezes também é importante que você veja, por exemplo, vou viajar com um colega. Tenta comprar a passagem com ele, fica na mesma pra não cadeira. Dar as confusões que ultimamente tem dado. Para não ter uma briga. Para não ter um problema, para você não querer mudar de lugar. É interessante que, por exemplo, alongar no avião também é possível. Então lembre-se disso. Você vai a vestimenta, falar de como se vestir antes de viajar influencia. Tem gente que bota uma calça jeans tão apertada que ele não consegue sentar. Tem gente que coloca um vestido que ele não consegue se mexer. Então, seja confortável, bota um moletom, também. Bota uma roupa mais folgada, bota um tênis, coloca algo que seja confortável nessa viagem. Então, a viagem, para ela ser prazerosa, você precisa entender que ela tem todo um trajeto, ela tem toda uma programação. Desde a vestimenta até você chegar ao local que você quer chegar. Eu achei legal quando você falou da alimentação, porque realmente tem gente que viaja e não sabe se aquele avião, o avião todo mundo já sabe, né? Inclusive tem gente que nem come para fazer as viagens, porque sabe que vai se alimentar dentro do avião também. São comidas leves, justamente para que as pessoas não venham ter graves problemas lá dentro. Mas muitas vezes o ônibus, você pensa que ele vai parar, ele não vai parar. E aí fica desagradável também? Fica desagradável, mas na maioria das vezes hoje eles já fazem um trajeto onde já tem as paradas programadas. Então é importante que nesses restaurantes, geralmente os restaurantes que a gente diz, restaurante que fica próximo ali à estrada, a BR, a gente tem que ter o cuidado que aquele restaurante sempre tem saladas cozidas, tem saladas cruas, tem arroz, tem feijão, evitem as saladas. Eu evito todas as saladas, não só eu, quem estiver comigo eu falo, não coma. Uma vez eu tive uma bactéria por conta de uma salada crua. Por incrível que pareça, salada é saudável, mas mesmo assim você não sabe como ela foi feita, você não sabe se teve a higienização correta. Então, nesse sentido, é melhor você evitar do que você comer. Entende? É verdade. Fica aí então essas informações, essas dicas para você que pretende viajar. Faltou alguma informação ainda ergonomicamente pra gente falar pra quem tá em casa? Mochila e mala. Ah, então Como fala. é que eu vou andar com minha mochila e como é que eu vou andar com minha mala? As pessoas entendem que a mala, ela tem carrinho, né? Ela tem lá onde você pega, o pegador lá. Então, é importante que eu tenha uma dinâmica de andar com esse carrinho de uma forma, com essa mochila, que eu possa andar com as duas mãos, ou senão eu posso colocar minha mochila na própria mala e fazer esse trajeto, porque o pneuzinho da mala vai me aproximar e vai me ajudar. Então, essa parte é muito interessante. Eu usar a mala para carregar minha própria mochila, porque às vezes a gente coloca a mochila a vida dentro da mochila, porque a gente vai viajar, por exemplo, se é de avião. Verdade. Então, a mochila, ela vai ser minha carga extra, que eu não vou pagar bagagens, uma série de outras coisas. E de preferência vai com essa bolsa, com essa mala um pouquinho mais vazia para trazer as coisas gostosas, boas. As coisas boas, né? Se vai para casa dos familiares, eita, coisa boa, trazer o que você vai trazer da roça, o que você vai trazer do campo. Verdade. É gostoso. Outra coisa importante, gente, lembrem, é final de ano,
Vamos levar aquela coisa que a gente chama o quê, meu Deus? Eu pego o quê? A gente só leva as coisas boas, as lembranças, as coisas que ficam, bens materiais, são coisas que você... Por exemplo, eu não viajo com a mala, eu até coloco algumas roupas dentro da mala. Às vezes eu preciso de alguma coisa, todo lugar que você vai hoje, você consegue comprar roupa, você consegue comprar chinelo, você consegue comprar uma série de coisas. Então, às vezes, eu uso muito isso. Se a minha mala tá... Eu vejo, essa mala tem muita coisa. Se eu precisar de alguma coisa, eu compro lá. E tem, sempre tem. Compra, veste, usa. Mas não fica a mala cheia demais, que é muito ruim. Neide, pra gente encerrar essa conversa, eu queria que você me falasse a respeito dos protetores de pescoço. O que falar sobre eles? É muito importante para quem vai viajar, por exemplo, de ônibus, de carro, de avião. É bem lembrado isso, Vanessa. Você usar os protetores, eles vão fazer com que você tenha a coluna ali mais alinhada, digamos assim. Então, é importante que você faça isso. Outra coisa, para os motoristas de plantões, às vezes dói muito a coluna, eu vou dar uma dica que é de fisioterapeuta aqui. Tem a toalha de banho, você pode pegar a toalha de banho, fazer um rolinho e colocar esse rolinho aqui nas costas. Justamente aqui, eu não sei se dá pro Ed conseguir visualizar. Dá, não, tá todo mundo vendo. Aqui, ó, nessa região. E coloca aqui atrás do banco. E aí você consegue fazer um deslocamento por alguns 15 minutos. E você pode tirar novamente e continuar a sua viagem. Legal. Mas é muito legal porque você consegue fazer a descompressão ali da coluna. Você pode fazer isso até se você tiver com uma coxinha ali na hora, tiver com um lençol, né? E você pode fazer esse rolinho e colocar. E colocar. Achei interessante. Sem problema nenhum. E é muito bom porque você consegue fazer a descompressão do local que tá ali. Pronto. E ficar muito atento. Às vezes você quer passar muito tempo com a criança perto de você também. É interessante que as pessoas analisem até isso. Crianças de colo, né? Muitas vezes o troca-troca, muitas vezes se faz necessário, né? De braço. É importante lembrar que quando você for fazer a troca desse bebê, você tá sempre parado. Não é porque esse bebê ele vai ter que ir ali no bebê conforto, né? Então ele tem que estar parado para que você tenha tanta segurança para o bebê quanto a segurança para você. Às vezes quer amamentar, né? E aí é complicado, porque assim, essa amamentação também você tem que fazer de hora em hora. Então faz a alimentação do bebê, bota o bebê lá, porque vai ser mais seguro para o bebê e vai ser mais seguro para você. Muito bom. Neide, muito obrigada. Eu quero desejar para você um Feliz Natal, apesar de que você vem semana que vem, né? Terça-feira ela tá aqui, gente. Já tô querendo que o final do ano chegue. Ainda temos o final do ano, ainda temos a próxima semana. Mas eu já quero desejar para você uma ótima semana. Mas já vou te dizendo, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para você já ir pensando na viagem. Já organizou a sua viagem? Como é que eu vou organizar essa viagem? Minha agenda não tá permitindo. Vamos lá, pessoal, me ajuda. Essa Neide é uma graça, gente. Mas é aquela história, já vá deixando lá a mala. Na dúvida, deixa tudo organizado? Tô pensando de na quarta-feira, talvez, eu ir só um jantar e voltar. Não sei se eu vou conseguir. Vai dar certo. Eu teria que ir na quarta e voltar na quinta de manhã, e aí eu não sei. Eita, não, mas vai dar certo, vai dar certo. Mas só depois do programa, né? Muito bom. Neide, quem quiser entrar em contato com você? É só entrar em contato com a Ergontec ou neididias6129@gmail.com ou no meu telefone, 9451-6516. Muito bom. E tá aí na telinha também. Agora foi bom a gente ter falado sobre isso, porque foi importante a gente falar sobre a questão da viagem. Se você vai viajar ou não vai viajar, é interessante que você deixe uma mala ali no ponto. Vai que aparece uma viagem de última hora e você não deixou nada para resolver de última hora. E existe uma coisa, Vanusa, hoje. Existe aquela coisa que você tem roupas que dá pra você vestir em qualquer lugar. Sim. Tipo, dá pra você vestir na praia, dá pra você vestir no show, dá pra você vestir na confraternização com a família, dá pra você vestir na virada. Então, seja versátil, não seja muito exigente, seja mais leve. Gente, a gente já vive uma pressão tão grande o ano todo, é final de ano. Vamos fazer uma descompressão, vamos pensar que isso tem que ser liberado. Bora colocar essa ergonomia para trazer só prazeres. Não é isso? Obrigada, Neide. Até a próxima semana.